Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Em um recipiente fechado estão em equilíbrio os componentes da seguinte reação química. Nós temos o gás cloro, né, mas aqui ele está na forma aquosa, em água, né, mais água. Ele forma ácido clorídrico aquoso e ácido hipocloroso, tá bom? Ele pergunta, aqui, ó, pergunta-se em que sentido se desloca o equilíbrio quando se adiciona separadamente. Então a gente vai ter que analisar esse equilíbrio com cada substância, tá legal? Nesse caso, pessoal, se nós temos esse equilíbrio, já se encontrou em equilíbrio, tá naquele equilíbrio dinâmico, né? Forma produto e volta a ser reagente. Formou um produto, forma um reagente, tá? E se vai e volta. Primeiramente, tá vendo que está balanceada a equação? A gente não precisa nem considerar a água aqui nesse caso, tá? Só para a gente ter uma noção aqui. Claro que ela faz parte da reação, mas é só para a gente ter uma visão mais abrangente. Então vamos lá, pessoal. Se nós adicionarmos iodeto de potássio, o que vai acontecer com esse iodeto de potássio? Ele vai deslocar para o sentido direto ou para o sentido inverso. Então a gente tem que ficar muito de olho aqui. Por que muito de olho aqui? Porque no momento que a gente adiciona iodeto de potássio ou iodeto de sódio também poderia, o que ele vai acontecer, pessoal? Ele vai reagir com o gás cloro, porque ele é muito reativo perante ao iodeto. O cloro ele é mais reativo que o iodeto. Tá? Então, se nós adicionarmos o iodeto de potássio nesse desequilíbrio, nesse equilíbrio, desculpa, a gente vai fazer o quê? O que vai ter de consumo? Vai consumir o Cl2. Ele não vai reagir nem com nenhum dos dois ácidos. Se nós considerássemos apenas o ácido, não ia resolver nada. Mas, quando a gente tem o gás cloro junto aqui, o iodeto de potássio reage com o gás cloro, formando o gás iodo. Tá certo? A gente pode lembrar daquela fila de eletronegatividade. Então, se nós adicionarmos iodeto de potássio, vai ficar como? Ele vai consumir, vou até colocar aqui, ó. Ele vai consumir o gás cloro na presença de iodeto de potássio, tá? Ele vai formar o que nesse caso? Ele vai formar o nosso cloreto de potássio mais o nosso gás iodo. Então aqui a gente pega e vem, coloca um 2 aqui e fica tudo certo. Tá bom? Então, o que acontece nesse caso, pessoal? Tá vendo que se adicionarmos iodeto de potássio, ele consome o gás cloro? Então eu vou favorecer a formação de reagente. Ele volta, porque a gente tem que pensar, isso aqui já se encontra em equilíbrio. A gente tem esse equilíbrio e adiciona algo nele. Então a gente desloca o equilíbrio para algum lado. Então a gente vai fazer o quê, ó? Nesse caso aqui é uma formação de reagentes, tá? Os reagentes. É bem chatinha a interpretação desse exercício, hein? Chatinha. Vamos mudar de cor aqui, ó. Vamos pôr o roxo aqui. B. E se nós adicionarmos hidróxido de sódio? Ele não é uma base? Ele é uma base. O que vai reagir, pessoal? Vai reagir principalmente com o ácido clorídrico, porque ele é um ácido muito mais forte que o hipocloroso. Então vai ficar como? Se nós adicionarmos a base, o hidróxido de sódio, haverá um consumo do ácido. A gente pode pegar, ó, o NaOH mais HCl, formando o nosso famoso cloreto de sódio mais água. Então tá vendo aqui, pessoal, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está consumindo o produto. Então o que vai acontecer aqui? Se ele consome o produto, eu estou tirando o produto do meu equilíbrio, o que a reação entende? Que ela vai, preciso repor esse produto que está sendo consumido. Então ela reage mais. Ou seja, será na formação dos produtos. Entenderam? Nesse caso aqui, a gente tem que fazer a análise um pouquinho ao contrário, tá? A gente tem que ver. É um exercício que eu acho bem chatinho mesmo. Então vamos lá. C. E se nós adicionarmos nitrato de prata?
Então, pessoal, se nós adicionarmos nitrato de prata, só deixa eu montar o início aqui. O que acontece? Tanto tem gás cloro ali, ácido clorídrico, ácido hipocloroso. No momento que nós adicionamos nitrato de prata, pessoal, nós fazemos a afinidade entre prata e cloro. A gente forma um precipitado branco de cloreto de prata. Então, nesse caso, o nitrato de prata, que é extremamente solúvel em água, quando ele entra com íons, né, em contato com íons cloreto, o que acontece? Eles reagem e formam um precipitado branco. Então, ele vai ser consumido o que nesses casos? Ele não reage com gás cloro, ele vai reagir com ácido clorídrico. Reagindo com ácido clorídrico, ele vai formar o nosso famoso cloreto de prata, que é um precipitado branco, formando o HNO3 aqui, né? H+, mais NO3- aqui, só para a gente ter uma noção. Então, tá vendo que nessa situação, quando a gente adiciona o nitrato de prata nesse equilíbrio, nós deslocamos o sentido direto para o sentido direto. Tá consumindo produto, o que acontece? Se consome produto, tem formação do próprio produto. Então, a gente vai ter formação dos produtos, certo? Então, nós temos exatamente isso. Esse exercício é chato da interpretação, pessoal, por quê? Porque a gente tem que fazer o quê? Já se encontra o equilíbrio. Eu acho que esse exercício ia gerar um pouquinho de confusão, principalmente na interpretação. Então, a gente tem que ficar bem ligado nisso aí, tá legal? Então, vamos pensar dessa maneira, tá certo? Então, nós temos o que aqui? Então, nós temos, ó, no A, o iodeto de potássio, ele vai reagir com gás cloro e não com ácido. Aqui não vai ter nada. Então, eu estou consumindo o reagente, o que acontece? Sentido inverso, no sentido da formação dos reagentes. O hidróxido de sódio é uma base, vai reagir com ácido. Então, vai consumir o ácido. Formação dos produtos, sentido direto. E o nitrato de prata, ele vai reagir com os íons cloretos, que vem do ácido clorídrico, formando o cloreto de prata, que é um precipitado branco, mais o ácido nítrico. Tá certo? Então, favorece o lado da formação dos reagentes, dos produtos, desculpa, no sentido direto. Tá certo, pessoal? Um exercício, eu acho que chato de interpretação, mas nada que a gente não consiga resolver. Tá certo? Então, se tiver com dúvida, coloca aí nos comentários, volta um pouquinho o vídeo, que é importante para você pegar alguns pontos que talvez a gente perca no meio da explicação. Tá certo? E se você chegou até aqui, coloca aí, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio para engajar o vídeo. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Muitíssimo obrigado por todo o carinho e todo o apoio que vocês estão fazendo. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Muito obrigado mesmo. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave alguma coisa diferente, uma série, uma curiosidade, algo diferente no mundo da ciência, coloca aí também nos vídeos que eu verifico a viabilidade para começar a gravar esses vídeos para vocês, tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço, valeu!